Joaquim escreveu. Atleticano, né? Tá feliz, né? O Paulo sapecando todo mundo no campeonato. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de realce de vegetação, né? Hoje. Que a gente. Sem microfone hoje. Ainda bem, senão ia encher o saco por causa do Galo, né? Tá. Ah, não, quem que é o Galo é o Marconi, né, Joaquim? Ouvi meu nome Ah, aí, como é que é? porra, então ele tá com o microfone, então. Né? Acabei de entrar, não tô sabendo de nada, hein? Só sei que o Galo ganhou. Tá vendo? É isso que eu ia falar, que você encheu o saco com esse Galo E eu só agora. sei que hoje vai ter um retrospecto daquele 5-0 do jogo. Do quê? 5-0 Flamengo e Grêmio ano passado, vai repetir hoje, hein? O jogo já iniciou. O Menguinho tá mal, viu? Esse ano. Só Jesus salvava o Flamengo. Calma, professor, é só o início. Calma. Tudo vai voltar às ordens. Tem que ser religioso quando no Flamengo. Só Jesus salva, cara. Pode ter certeza. O técnico era bom. Vamos lá, então, aqui. Ah, só para curiosidade de vocês. Né? Vocês estão enxergando minha tela aqui? Sim, dá para ver, professor. Tá, isso aqui é o ArcGIS, tá? Por curiosidade de vocês aí. É um outro programa de geoprocessamento, né? Você pode ver que ele é muito similar, né? Ele tem uma parte aqui dos layers, aqui tem, né? Que são as camadas. E aqui é o mapa de visualização, né? Nesse caso aqui, eu estou desenhando uma bacia hidrográfica, né? A bacia do Rio Caraíva, e fazendo a delimitação dela via modelo de estado de elevação, que vai ser uma das nossas aulas, tá? A gente vai fazer esse modelo de estado de elevação para a bacia do... E essa delimitação para a bacia do Rio Buranhém, tá? Que, se eu não me engano, é a aula 18, tá? Aqui eu estou fazendo por lá que diz que eu prefiro fazer esses processos, mas a gente vai fazer por lá e vocês vão delimitar a bacia hidrográfica a partir de um ponto. Vocês clicam em um ponto, digita um ponto específico, ele faz a área de drenagem toda da bacia, tá bom? Eu estava executando. Professor, oi. Sobre o ArcGIS aí, ele é muito diferente de manusear do que comparando com o QGIS ou não? Os caminhos são um pouco diferentes das coisas, né? Igual assim, ele tem a tabela de conteúdos, né? Você vai inserir alguma coisa, é só adicionar. Você não precisa selecionar se quer shapefile, raster e tal. Então, ele adiciona, né? Ele tem um gerenciador próprio, né? De arquivos, que é o catalog, que é bom ter, diga-se de passagem, tá? Ele tem, sabe aquela caixinha do processing, do QGIS? Ele tem aqui também que chama Arc2Box, né? Então, uma caixa de ferramentas aqui que é imensa, cara. É muita coisa aqui que dá para fazer, né? Então, a vantagem dele seria essa, a questão da caixa de ferramentas, ele tem mais... Os mapas ficam mais bonitos? Ah, não. As cores que ele tá aqui, tá vendo? De trabalho dele. As cores são bem melhores. A parte de finalização dele é bem melhor. De mapas, assim, é melhor que o QGIS. Só que ele é pago, né? Ele é pago. E não é baratinho, não, né? Então, esse aqui eu consegui como licença acadêmica, né? Eu escrevi um projeto, ganhei uma verba de projeto da FAPESB. E aí, nesse projeto, tinha um dinheiro para comprar licença de ArcGIS, né? Eu comprei 1 ano de licença, sai, se eu não me engano, 1 ano de licença saiu R$ 1.400, R$ 1.500, uma coisa assim, se não me engano. Para acadêmica, tá? A empresa é uma coisa exorbitante. Mas ele é excelente o programa. É fantástico, tá? As coisas que ele faz. Eu gosto muito.
Eu já vi alguns artigos que utilizam QGIS e os que utilizaram o ArcGIS. Os mapas do ArcGIS são muito mais bonitos, assim, de se ver visualmente, são bem superiores. Uhum. O QGIS faz muita coisa, tá? Uso muito o QGIS. Muito, muito QGIS. Algumas coisas eu acho muito mais fácil fazer no QGIS do que no QGIS. O importante é você saber mexer bem no software. Se você saber bem mexer em um, você sabe as coisas que você quer, mais ou menos, você ir para outro, migrar para outro, é mais tranquilo. Eu aprendi no ArcGIS. Aí, quando eu vim para o QGIS, né, eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu sabia o que eu queria. Então, eu vinha no Google como fazer isso no QGIS. Aí, pum, já dava a solução para mim, entendeu? É bem mais fácil. Se você saber o que você quer, os termos, a terminologia correta, para você mexer nos programas é fácil, não é difícil. Perfeito? Então, vamos lá aqui, ó. É a P14, né? Realce de imagem, realce de índice de vegetação. A gente vai lá aqui, ó. Eu vou seguir a minha cola aqui, tá? Inserir as imagens, né? Então, vamos lá, gerenciar a fonte de dados aqui. Raster. Reticências. Aula gel. Estava gravando essa P18, deu uns problemas que precisei tirar umas dúvidas, mas aí já foi sanadas. Então, não fiquem preocupados se está dando muito erro para vocês, não, tá? Algumas coisas. Para mim dá erro para caramba também. Então, eu peguei aqui, ó, as duas imagens. Tem mais arquivos aqui, é porque eu já estava executando a aula, já tinha executado a aula. Então, vou pegar a banda 7 e a banda 8. A questão do índice de vegetação, né, eu quero destacar minha vegetação, né, então ela tem uma diferença grande aqui, né, da imagem da banda 8 para a banda 7, vocês estão vendo, a banda 8 é muito mais clara, né, a banda 8 do Sensor Milks, Cibers 4, ela é a banda do infravermelho próximo, o infravermelho próximo, a vegetação reflete muito, por isso que ela é bem mais clara, tá? Enquanto que na região do vermelho, a vegetação reflete muito pouco, tá vendo aqui, ó? Então, ela está muito escura, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o índice de vegetação para separar a vegetação fotossinteticamente ativa da vegetação de um lugar que não tem vegetação. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Tranquilo. Tá, acho que vocês vão falar que eu não vejo chat, não vejo nada, então, para saber se... Tá, é para saber se na minha sessão espírita tem alguém comigo ainda aqui. Estamos por aqui. Então, eu vou lá aqui, ó, adicionar a fonte de dados, eu vou em vetor aqui, reticências, aí eu vou em tabela aqui, ó, vou adicionar a tabela também, só para delimitar a minha área de trabalho, tá bom? Vai falar que tem um problema, que a imagem, na verdade, as imagens, elas vêm WGS 84, tá? E, se eu não me engano, em tabela, ela está em coordenadas geográficas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, primeira opção, não close. Aí eu vou verificar aqui se ele está em coordenadas geográficas mesmo. Então, propriedades, né? Informação, ela vai delimitar. Olha, ela está em coordenadas geográficas, tá vendo? Está em SAD 69 geográfico aqui, tá vendo? Como é que eu faço para alterar isso daqui e transformar no mesma coordenada do Cibers 4000, isso aqui, né? Propriedades aqui, vamos ver qual que é o sistema de informação dele, né? Ela vai estar em WGS 84, né? UTM-24S. Então, ela tem coordenada projetada, né? É uma projeção, quanto outra coordenada geográfica. Lembra daquela primeira aula de projeção? Vocês pegaram ler o livro de FITS também, tem falando sobre isso, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa área para não ficar trabalhando com muita informação ao mesmo tempo. Eu poderia fazer uma banda pela outra e depois recortar? Posso. Não tem problema, tá? Mas eu vou trabalhar com uma área menor, tá? Então, o primeiro passo, eu vou transformar o município de Tabela em WGS 84, né? Então, o que eu faço? Vou em tabela aqui, ó, botão direito, exportar, salvar feições como, né? Em salvar feições como, shapefile, reticências, né? Eu até salvo a tabela TM aqui, é o P13, né? 14. Eu até salvo a tabela TM, que eu já tinha feito anteriormente, né? Eu já tinha executado essa aula. Vou só como 2 aqui. Aqui está o pulo do gato, né? Sistema de referência de coordenada. Eu escolho a que eu quero, né? Então, eu escolhi a do projeto aqui, né? Que está o WGS 84, né? O TM24S. Então, vamos... Ok. E aí, troca o sistema de coordenada. Simples, né? Você tem ideia de como isso faz falta fazer. Tá bom? Tranquilos, pessoal? Aqui? Estou acompanhando, beleza. Tá bom. Então, vamos lá. A gente vai agora em raster aqui, ó. A gente vai extrair, tá? Extrair, recortar raster pela camada de máscara. Então, a gente vai recortar essas imagens raster. Camada de entrada, banda 7 aqui primeiro, tá bom? Camada de máscara e tabela UTM, tá? Não vou mexer aqui, não. Criar uma banda alfa de saída. Eu acho que precisa criar, viu? Precisa criar, senão fica aquela borda preta na lateral. Essa é uma borda preta aqui. Tá certo. Então, definido. Tem que colocar um nome agora. Vamos descer. Recortado, né? Recortado aqui, eu vou ter reticências, save to file. Lagel, P14, né? 14. Então, vou salvar aqui tabela, banda 7 tabela, né? Vou colocar um 2 aqui na frente, só para não me confundir, tá bom? Que eu já tinha executado antes. Então, salvar, executar, tá? Esses passos tendem a não demorar muito, tá? Já recortou, tá? Vou mostrar só para vocês, ele se recortou aqui, ó. Só ter uma ideia do que ele fez, ele recortou aqui, ó, para a área nossa de interesse. Estou reduzindo a dimensionalidade dos meus dados de trabalho, tá? Que vai reduzir muito a parte computacional, tá bom? Vou mostrar hoje um procedimento que eu fiz, durou 2 horas para executar. Vamos aqui em raster de novo, a gente vai extrair, recortar raster pela camada de máscara, né? Professor? Oi, pode falar. Só abrir um parênteses aqui, o ArcGIS liberou licença gratuita para estudantes agora na época da pandemia, viu? Então, se alguém tiver interesse. Maravilha. Se quiserem baixar, eu tenho essas aulas também, tem uma parte dessas aulas em ArcGIS também, tá? De tutoriais. Ô, professor, se tiver como disponibilizar para a gente, é muito bom. Só que eu não vou ter os vídeos, né? Os vídeos dão um trabalhinho para gravar. Mas só o PDF já vai ajudar muito. Uma parte de como executar muita coisa. Feito aqui, ó, né, então a gente tem aqui, ó, banda 8. Eu vou pegar em tabela aqui a máscara, criar uma banda alfa de saída para não ficar aquela borda preta. E a gente vai descer aqui e escolher o recortado, tá? Save to file. Eu tô só, banda 8, vou colocar só um 2 aqui no final para mim, banda 8, traço tabela 2, salvar, né? Tá gravando? Tá gravando. Vou saber aqui. E mandar executar aqui. Mandar executar.
Já executou. Fecha. Então, recortou aqui também. Desabilitei a visualização dos dois aqui, né? Se quiser remover os dois também, seu projeto. Remover. Okay. Deixa eu só salvar o projeto aqui. A gente não está salvando os projetos, tá? Sentindo falta disso. P14, aula 14. Dois aqui, que eu já tinha salvo também. Então, feito aqui, né? Então, vou lá dar um zoom aqui. Pronto. Então, essa aqui é a banda 8, e aqui nós temos a banda 7. Vocês estão vendo a grande diferença entre uma banda e outra, né? Então, a gente vai acentuar essas diferenças aqui, para que a vegetação fique mais em destaque, e onde não tem vegetação também fique em destaque, só que sem reflectância, né? Para baixo. Então, o que a gente faz? A gente vai lá em raster, calculadora raster, tá? Tem banda 1 e 2, deixa eu ver o que é 1 e 2 aqui. Propriedades, simbologia. Banda 1, banda 2, né? O que é a 2? A 2 eu não quero, eu quero a 1, né? Apply. Pronto. Só para saber o que é uma e o que é outra. Vou lá em raster, calculadora raster. Eu vou usar a 1 aqui, tá bom? Então, o que é a expressão que eu vou fazer, tá? Deixa eu só abrir aqui o PDF da aula, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo fazer. Aqui a gente vai fazer álgebra de mapas, né? Álgebra de imagens. A gente vai dividir uma imagem pela outra, tá? Vou pegar o PDF aqui e abrir na tela com vocês. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente pega a banda do infravermelho menos a banda do vermelho, dividido a banda do infravermelho mais a banda do vermelho. Ou seja, as áreas onde eu tenho muita reflectância, que são as áreas de vegetação, vão ter um valor muito alto. Um valor muito alto, um valor muito alto vai dar próximo de 1. Nessas mesmas áreas, o vermelho vai dar uma baixa reflectância. Então, baixo, um número pequeno com um número pequeno aqui, então vai ser irrelevante. Todo esse processo aqui vai resultar a 1. Tá? Nos locais onde não tem vegetação, o valor do infravermelho aqui, ó, vai ser muito baixo e o vermelho vai ser mais alto. Então, esse valor aqui vai ser, os locais onde não vou ter vegetação, vai ser negativo. Tá? É isso que fez, é uma normalização, tá? Aqui. Então, o que a gente faz aqui, né? Vamos lá. A gente vai lá pegar aqui, ó, a gente vai abrir o parênteses, tá bom? A gente vai fazer uma divisão. E vai fazer banda 8 menos banda 7, parênteses, dividido por parênteses, banda 8 mais banda 7. É isso? Isso. E fecha parênteses aqui, tá? Eu peguei o final 1 aqui, que é a banda 1, a 2 é a banda alfa, tá bom? Tem o que tá falando que a expressão é válida, ele já faz um check, tá vendo? Camada de saída, tem que clicar em reticências aqui. Vou salvar NVDI tabela 2. Enter, tá? Extensão da camada selecionada aqui, dá para selecionar o sistema de referência de coordenada de saída. Está falando que a expressão é válida, se não for válida, né, por exemplo, aqui, ó, é inválida aqui, então ele não executa, tá? Ok. Já fez aqui, já está muito rápido, foi. Então eu vou demonstrar aqui um pouquinho a diferença, até, ó. Vocês estão chegando à diferença aqui, ó, vou aproximar demais. Então, as áreas onde você tem muita vegetação, tá vendo? Ela vai dar um destaque maior. As áreas onde você não tem vegetação, por exemplo, ó, vamos ver onde não tem vegetação, aqui um curso d'água aqui, ó, um curso d'água aqui, né? Ele vai ficar escuro. Onde tem vegetação vai ficar muito claro, né? Se você quiser checar isso aqui, vou checar com vocês, eu vou lá no Inri satélite, pode ser o Inri satélite mesmo. Vamos lá, jogar para cá.
mostrar para vocês, tá vendo? Ó? As áreas onde ele está falando que tem muita vegetação aqui, ó, são áreas de muita vegetação aqui. Onde essas regiões aqui que está falando que tem pouca vegetação, ó, não estão tão claras aqui, ó, está um pouco mais escuro, são áreas de pastagens, né? Então, você pode ver que não vai ter um destaque tão grande quanto as áreas onde tem uma vegetação mais exuberante. O problema é o quê? Por exemplo, eucalipto é muito fotossinteticamente ativo. E vai refletir bastante também, igual a vegetação nativa. Tá? Ele separa vegetação fotossinteticamente ativa. O objetivo é esse. Bem? Dúvidas aí, pessoal? Por enquanto não, professor. A aula de hoje é isso, tá? Tudo certo, professor. É rápido. A aula, sinceramente, é muito rápido. Que é para fazer essa separação, né? Então, deixa eu ver aqui um local, por exemplo, aqui, a cidade aqui, né? Ó, vamos lá, ó. Então, as outras imagens, eu não vou conseguir isso aqui, né? Deixa eu abaixar. Só para... Professor, só falar. me tira uma dúvida, por favor. Nada de sistema, não. Mas, na prática, esse tipo de procedimento, ele é aplicado como? Por exemplo, seria... Eu cheguei a imaginar a questão em vegetação para calcular, não sei, biomassa, alguma coisa nesse sentido. É por aí, não? É. A grande vantagem que eu vejo, né, de você usar o IVDN, você pode, por exemplo, plotar uma equação, né, uma regressão, né, não precisa ser linear, uma regressão, que relacione, por exemplo, produtividade de biomassa, o índice de produção agrícola, qualquer produtividade, né, com o valor do IVDN. Se vocês estão vendo aqui, o valor do IVDN ele vai de 1 a -1, né? Sendo que abaixo de 0 é onde não tem vegetação. Quanto mais próximo de 1, mais exuberante é a minha vegetação, né? Então, os locais onde tem muita aqui, ó, a vegetação é bem acentuada, se você for ver bem, tem vegetação aqui, tá vendo, ó? Olha a vegetação aqui. Quando você olha aqui, tem vegetação. Onde não tem vegetação, ó, tá mais cinza, né? Aqui. Então, o que eu posso relacionar o IVDN, né? Eu uso o IVDN muito para fins agrícolas, fins de silvicultura. Como é que eu posso estimar a produtividade? Eu faço, por exemplo, faço a coleta em campo e vejo como é que estava a resposta do IVDN. Faço várias coletas. Aí eu posso ajustar uma equação a partir das respostas espectral do IVDN, saber determinar uma previsão de produtividade. Posso utilizar o IVDN também para monitoramento, né, de queimadas, monitoramentos de desmatamento, avanços agrícolas, porque em determinado momento a imagem ela não vai ter vegetação, mesmo se for agrícola, né, que foi feita a colheita, então você não tem vegetação, então ela não vai ter reflectância, né. Professor, pode falar. Uma outra aplicação, não sei se seria assim mesmo, né? Eu quero mais tirar dúvida. No caso da leishmaniose e o ciclo selvagem, ele pode, né, acontecer em residências que ficam no domicílio que tem a região de mata. Teria uma aplicação nesse caso ou não? Avaliar, no caso, região de mata próximas a determinadas regiões que têm um alto índice de leishmaniose. Mas seria em mais malha urbana ou malha rural? Próximos a núcleos urbanos. Seria? No caso, como será no estado todo, iria englobar também urbano e rural. Olha, nunca fiz essa correlação, tá? Mas é possível fazer essa correlação. Sabe, você pega os locais onde você tem
Só que você tem que fazer uma calibração inicial, né? Os locais onde você tem alto índice de leishmaniose com a resposta espectral. Não sei se vai dar um bom resultado, tá? Nesse caso, porque é muito indireta a coisa. Porque você está vendo qualquer vegetação exuberante, nesse caso, poderia dar isso daí. Tá? Mas a pergunta é válida. Nunca fiz. Não sei. Ok. Obrigada. Tá. Oi, professor, só complementando aqui o que a Tayana, né, falou. No meu trabalho, Tayana, eu vou utilizar essa relação, uma das situações. Eu não vou trabalhar especificamente mais com leishmaniose, mas vou trabalhar com outras doenças e com cobertura do solo, uma das variantes. E aí depois vai jogar numa regressão. A gente vai fazer esse experimento. É possível fazer isso, entendeu? Vou se perguntar se é Giancarlo, né? Se vai dar resultado, não sei. Mas você também não sabe, né? Eu acho. Não, eu não sei. Eu não sei nem como é que eu vou fazer ainda direito. Não, isso dá para fazer. Tá? Isso não é difícil fazer. Mas se vai dar uma resposta, a resposta que você quer é outra história, tá? Mas faz parte da ciência, tá? Nem sempre a gente tem os resultados que a gente quer, tá bom? Isso é fato. Eu lembro até uma vez o meu orientador sempre falava assim, puta, seria tão bom se a gente conseguisse publicar mais os nossos erros do que os nossos acertos, né? E faz parte do caminho, né? Errar e não chegar em lugar nenhum também, tá? Porque não chegar em lugar nenhum é muita coisa também, né? Você não pode ter um resultado que você quer, mas está indicando um caminho que as pessoas não devem seguir também, né? Então, é um caminho, ó, esse aqui não deu certo, não tente por aqui, vai por aqui. Não estou querendo dizer que o seu trabalho vai dar errado, tá, Jean? Não, eu entendi. Tá. E quantas pessoas não cometem os mesmos erros, né? Então, deveria considerar mais resultado, né? Isso faz muito parte da ciência, isso. Ô, professor, depois que produzir esses mapas aí joga lá para o compositor e faz normalmente, né? Os procedimentos já sabe. A aula de hoje é bem rápida, tá? Vocês perceberam, é bem facinho, é bem rápido. É porque eu estou lendo aqui o relatório e você, para, como é que fala? Indicar os locais com maiores vigores vegetativos e os locais mais degradados. No caso aí da imagem, quando você fala dessa localização, é a imagem em si própria, a gente vai ter que descrever em qual região, em qual área? Não entendi essa pergunta. Quando você pede aqui para indicar os locais com maiores vigores vegetativos e os locais mais degradados, no caso, é a própria produção do mapa, ou você também quer que a gente detalhe qual a região que foi mais degradada, tal, os principais... Como é que fala? Não, eu acho que vocês podem, por exemplo, pegar o resultado da imagem aqui, ó. Né, por exemplo, aqui, ó, uma área que você tem uma grande vegetação fotossinteticamente ativa. Os locais mais escuros, né? Vou pegar aqui assim. Pronto, aqui está bem destacado, né? Os locais mais claros aqui, ó, tem bastante vegetação. Os locais mais escuros, você tem grande degradação. Tá? Então, se você olhar aqui, né, os locais mais escuros, você tem umas nuvens aqui, tá legal. Deixa eu pegar outro local que não tem nuvem aqui. Aqui, por exemplo. Aqui, ó, se você for ver bem, ó, vocês têm áreas de pastagens aqui. Para mim, é o principal vilão aqui do extremo sul, tá? Do sul, Costa do Descobrimento é pastagem. O pessoal mete o pau no eucalipto, mas eu não vejo tanto assim, não. Para mim, o grande problema é a pastagem. Aqui. Então, você vê, ó, as áreas de pastagem geralmente tem pouco vigor vegetativo em relação às áreas de vegetação nativa e às áreas de eucalipto, tá?
Vê que tá até melhorzinho que as pastagens. Então, isso aqui são áreas de eucalipto, tá vendo? E, ó, áreas de eucalipto. E aqui são áreas de pastagem, né? Dá uma olhada na resposta espectral que tem cada uma aqui, ó. Ó como é que tá diferente. Essas manchas bem brancas aqui são vegetação nativa. Então, dependendo do comportamento da vegetação, eu consigo até separar aqui o que é vegetação nativa, o que é vegetação de eucalipto, o que é pastagem, pelo próprio VDN, tá? Tranquilo? Funciona para fitoplâncton também? Em corpos hídricos? Puta, mas por corpos hídricos você vai ter que ter uma imagem de muita alta resolução. Você vai conseguir ver corpos hídricos grandes que apresentam resposta espectral, ou seja, de uma planta fotossinteticamente ativa. Então, você vai ver, não, corpo hídrico, então, tem vegetal, vai ter fitoplâncton, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, vamos ver, tem essa represa aqui, vamos ver como é que está a resposta espectral dela, tá vendo? Ela tá clara aqui, ó, dá uma olhada. Possivelmente ela vai ter vegetação nela. É que tem a medida que a galera chama de clorofila, né? Assim, a partir da imagem. Então, se é fotossinteticamente ativa ou se é fitoplâncton, ou outro tipo de vegetação, eu já não vou saber te dizer, né? Mas como existe uma resposta espectral alta aqui, ó, tá vendo? Para a imagem, né? Tudo me indica que é uma lagoa eutrofizada. Entendeu? E aí, para fazer, por exemplo, uma análise do que é vegetação, o que é corpo hídrico eutrofizado, você tem que pegar uma outra banda que mostra que isso é água. E aí, negativar. Isso. Foi comparativo. Dá para fazer isso de forma automática, né? Você precisa criar as equações, saber direitinho o que você quer fazer, né? Mas dá para fazer também. E cada caso é muito específico, dependendo do que você quer fazer aqui dentro, né? Eu dou as ferramentas básicas para vocês terem uma ideia do que vocês fazem. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Professor, só retomando aqui essa pergunta que eu fiz, igual, por exemplo, a gente está nessa área aí. Aí, eu queria, a minha dúvida mesmo é o seguinte, igual na hora que eu for relatar os resultados esperados aí, as áreas de pastagem, as áreas de eucalipto, enfim, o que for de degradação, tem como eu saber especificadamente, por exemplo, o percentual dessa área, ou como os casos não tenha, né, porque talvez não seja o objetivo da aula nesse momento, como eu poderia descrever isso? Oi, cortou seu áudio. Então, aí eu queria saber isso, igual, por exemplo, tem como a gente fazer esse levantamento desses dados através da imagem, caso não, né, de repente não é agora o momento da aula, como que eu vou falar isso no relatório, entendeu? Entendi. Tem como fazer isso. Você pode classificar essa imagem, né, esse VDN aqui. E aí eu posso reclassificar para a faixa de valores que eu quero. Por exemplo, recalculo aqui, faço reclassificação da minha banda dessa imagem. Eu nunca fiz isso aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ser aqui, ó, reclass, tá vendo? Você perguntou, vamos ver. Acho que é isso aqui, né? Aqui contém as regras de reclassificação. Tem que ter, né? Tem que fazer essa regra antes. Por quê? O que eu poderia fazer, né? Preste atenção que esse aqui é um valor, é um negócio que tem vários valores, né? Deixa eu abrir aqui para você. Um valor mínimo de 0,666 até 0,69, né? Banda simples falsa cor, vamos ver. De colorida.
poderia categorizar, entendeu? Isso que eu estou querendo falar para você. Eu posso categorizar. Valores únicos, classifica. Aqui está tá pouca coisa, né? Está 0, 1, menos 1. Vai dar uma resposta muito pequena para mim do que eu não quero. Não vai dar resposta nenhuma para mim. Eu teria que pensar direitinho como fazer isso aqui, não responder sua pergunta, tá? Sim. Mas eu posso fazer dessa forma. Só, professor, eu vou, baseado nessas análises aí nessas imagens que a gente produziu agora, aliás, que você produziu, como que eu vou descrever isso no relatório, entendeu? Não, sim, porque no relatório, né, tá. Você vai apresentar essa imagem como um todo e dar um zoom em algumas localidades para demonstrar, ó, aqui nós temos uma área de vegetação fotossinteticamente ativa, que a gente tem uma região que não tem tanto, que não é fotossinteticamente ativa, é baixa, e as regiões escuras você não tem vegetação nenhuma. Isso. Tá, sim. Uhum. Agora, dá para fazer o que você quer. Esse rescale, esse reclass que eu estou falando para vocês, eu reclassifico. Por exemplo, eu quero que os valores de 0,5 a 1 sejam uma classe. Quero que os valores de 0 a 0,5 sejam outra classe. Quero que os valores de 0 a menos 1, outra classe. Então, vai ficar 3 classes. Eu coloco as cores diferentes dessas 3 classes, entendeu? Certo. Aí eu faço o quê? Eu separei as classes que eu quero. E era possível fazer essa reclassificação aqui. Tá? Eu nunca fiz isso no QGIS, preciso dar uma olhada. Depois, professor, às vezes, de repente, lá no finalzinho das aulas, depois, né, tiver passado a programação, se tiver como o senhor ensinar, né, eu acho que seria útil para a gente. Uhum. E a gente pode pegar e fazer isso aqui. Tem uma ferramenta que eu usei outra vez com o meu aluno para calcular as áreas das classes, né? E aí eu poderia ter uma ferramenta que você pode recalcular a área dessas classes que eu estou falando para você, né? Então, era isso que inicialmente eu faria isso. Aqui. Tem ferramentas mais, dão mais trabalho. Você vai desenhar os polígonos, recortes dos polígonos, calcular as áreas. Dá para fazer desse jeito também. Sempre um jeito mais difícil. Tá bom? Certo, professor. Tá certo. Opa, título de curiosidade, né? Essa bacia aqui é do Rio Caraíva. Eu estou fazendo para Raquel, uma co-orientada minha também, faz mestrado. Eu rodei a interpolação disso daqui. Ela demorou 2 horas para rodar, 2 horas e 20 minutos. 2 horas rodando no meu computador. Tem procedimento que eu já fiz que já demorou 4, 5 dias. Já rodando dados de interpolação e fazer esse dado. Por isso que eu tô falando, essa questão computacional, sempre friso com vocês, é importante. Tá? Por isso que é bom sempre reduzir a dimensionalidade dos dados, tudo. Para a apresentação. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, então eu vou dar por encerrada a aula aí, tá? Por mim, tranquilo, agradeço. Só informando que o Flamenguinho já tá levando ferro, tá? Obrigado, Marconi. Tô assistindo já, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, pode responder com sinceridade, tá? O tempo de 1 hora tá tranquilo? É muito ou é pouco? Para mim tá ótimo. Tá suficiente, tá para esclarecer as dúvidas que estão surgindo. Para mim também tá tranquilo. Para mim também tá tranquilo. Vocês acham que deveria... Depois eu volto à aula, se precisar, assisto novamente, os vídeos também, para mim também vai aqui. Tá. Vocês acham que deveria ser mais ou menos? Ou tá tempo que tá suficiente. Tá o ideal. Eu acho que pela estrutura que foi criada tá ótimo, porque mais um tira dúvidas, né? Então, em tese, claro que nem sempre a gente consegue assistir a aula mais cedo, mas normalmente quando a gente executa essa aula mais cedo, num dia anterior, só um ou outro detalhe que
possa ser que tenha gerado dúvida, que a gente tira. Mas eu acho que o estilo, o processo da metodologia que foi adotada é muito favorável. Então, eu acho que esse tempo é suficiente. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta, pode ser sincero também, tá, pessoal? Quando eu estou passando a aula com vocês, mostrando os procedimentos, tudo, vocês ficam sempre prestando atenção ali ou vocês desviam a atenção para outra coisa no computador? Como ver e-mail, ver WhatsApp, ou conversar em chat, alguma coisa assim. Estou querendo entender para melhorar, entendeu? Vou falar, já que pediu para ser sincero. Normalmente, professor, quando eu não tenho dificuldade nenhuma no conteúdo, eu aproveito para olhar o e-mail, aproveito para olhar uma mensagem, estou sendo bem franco. Mas em algumas aulas que realmente eu precisava de muitos detalhes, aí eu fiquei vidrado o tempo inteiro, entendeu? E eu participei e tal, tirei dúvidas, até com as dúvidas dos colegas. Mas, por exemplo, a aula de hoje mesmo foi muito fácil para executar. Foi muito rapidinho, inclusive. Aí eu tô aqui passando raiva no jogo do Flamengo, mas acompanhando lá e cá, entendeu? Antes tivesse desligado a TV. Entendi. Para mim também é a mesma coisa que o George, eu tenho só um problema na quarta-feira, que é meu dia de plantão fixo. Então, se acontece alguma coisa, eu tenho que parar aqui para poder ir ver, e aí depois que eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Mas você vê a aula no hospital, na clínica, Alex? Eu trabalho atualmente no SAMU, aí eu vejo aqui na base do SAMU. Entendi. Mas só na quarta-feira, os outros dias todos são livres. Uhum. No meu caso, professor, que é o primeiro contato que eu estou tendo com a ferramenta e tudo, 99,9% eu fico prestando na conversa, aula, e quando surge alguma dúvida, alguma coisa, né, eu tento sanar, e às vezes no WhatsApp, mas até surgem dúvidas também de outros colegas, né, relacionado à aula, alguma coisa. Então, tem sido bem proveitoso, porque, na verdade, também nem sempre dá para, no meu caso, eu acredito de outras pessoas também, de assistir o vídeo antes. Hoje, por exemplo, não deu, porque eu tive atividade de metodologia e também fui fazer um outro relatório. Mas ajuda, né? E aí também amanhã, igual hoje eu já executo o que você ensinou, e amanhã eu tiro a dúvida de alguma coisa. Eu sou do grupo da Graziella, da Graziele. Eu não tenho muita habilidade com QGIS, então, assim, eu fico prestando atenção mesmo e assisto e volto várias vezes as aulas. Fico assistindo no celular e executando no notebook, né? Porque é o que dá para fazer. Nereide, que bom. Tá bem, que eu imaginei que era só eu que ficava assim, que eu já voltei várias vezes. Eu até falei com o Guilherme, falei, não, o que é isso? Um videozinho de 18 minutos, para mim é 1h30, cara. Mas eu também, eu sou nesse nível aí, 1 hora mais ou menos. Então tá bom, então eu tô no limite. Achei que era problema. Do modo geral, aí tá tudo no mesmo nível. Professor, eu partilho também da resposta do George, né? Loguei aqui no celular, saí do computador só para responder também. E aí, como eu faço parte da minha dissertação o geoprocessamento, então algumas coisas eu já sei fazer. Então, quando você já está fazendo alguma coisa que eu já sei, eu desvio a atenção, vou fazer alguma outra coisinha assim, e aí volto quando vejo que tá algo que eu realmente preciso, que eu não sei fazer, ou algo desse tipo. Tá, mas mesmo vocês que desviam a atenção, tudo, vocês pegam os tutoriais escritos e as aulas gravadas para ver. Sim, sempre. Até porque no tutorial tem lá os prints, né, das áreas e de onde ir. E aí, por exemplo, eu aprendi a mexer no Arc. Então, no QGIS eu fico um pouco perdido. E aí lá no tutorial você mostra onde vai, onde faz o quê, onde faz isso. Então, eu sempre baixo esses documentos e deixo salvo aqui no computador, porque vai que em algum momento eu esqueço como que faz aquele caminho, alguma coisa assim. Aí eu tenho lá aquele documento daquela aula salva. Não se preocupa não, Joaquim, eu também faço isso. Tá? Eu uso meus próprios tutoriais para se lembrar como faz as coisas também. Pode falar, Alex. Teve uma coisa que eu achei muito válida, assim, porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito algum curso online, alguma coisa do tipo. E o fato de ter a live, a reunião depois, é muito produtivo.
É muito diferente da experiência que eu tive em alguns cursos que eu fiz online, entendeu? Porque a gente consegue esclarecer dúvidas, a gente consegue ter um contato melhor, uma comunicação melhor, mais efetiva. Então, assim, em termos de metodologia, eu estou muito satisfeito. Isso é bom ter essa conversa com vocês para saber como pode melhorar, entendeu? Eu achei legal também essa questão da gente gravar as aulas, porque tem dúvidas que surgem aqui e que a gente vai exercitar depois, e eu volto também nas aulas gravadas e revejo. Uhum. Não gosto das aulas gravadas, duram mais, né? São maiores, né? Mas inclusive, professor, são pontuais, né? Que a gente só surge na aula. E lá nos tutoriais não tem como a gente ver. inclusive, prof, o formato que você fez a disciplina até me deu algumas ideias de como pensar também o estágio da docência, porque eu gostei dessa forma de deixar um vídeo já gravado com uma pré-aula, né, como os passos a se fazer, e aí chegar na aula mesmo e só tirar dúvidas e, enfim, elucidar mais o conteúdo. Não rola chegar aqui e ficar só dando aula e passar antes para vocês. Eu falo porque eu já tive uma experiência também de componente que era bem prático como esse, né? E que foi, tipo, o professor fazia como você faz na videoaula, né? Só que ele fazia ao vivo e a gente tinha que fazer ao vivo também ao mesmo tempo, então tomava muito tempo, e aí o pessoal não conseguia e voltava, e aí acabou que a gente meio que não saía do lugar e fazia mais um Ctrl+C olhando para a tela, Ctrl+V na outra tela fazendo a mesma coisa. Aí a gente não absorvia nada. E a gente ficava 5, 6 horas na aula quase, né, Joaquim? Sim. Ainda bem que eu e Nereide não estava na turma, né, Nereide? Graças a Deus, eu já tinha desistido. Os meninos iam morrer de raiva de nós. Eu caí aí, perdi o começo, mas parabéns pela organização, viu, professor? Assim, ter todo o material assim disponível para todo mundo poder ir tocando no seu tempo, ter os acessos, é uma coisa que dá trabalho e foi muito, muito importante. Parabéns. Mais uma coisa, eu não sei se alguém chegou a comentar, obrigado também pelo tempo que o senhor acabou cedendo a mais aí para a gente poder fazer os relatórios. Foi muito bom ter essa resposta do senhor no sentido de acolher a nossa demanda. A gente está aqui para ajudar, tá? Agora, o tempo, como você falou, Joaquim, 6 horas de aula, 4 horas de aula, no carimbo online, assim, impossível, velho. Dá não. 1 hora é o limite, eu acho. Tá? Pois é, e aí era uma turma grande até, tinha, sei lá, 20 alunos, então imagina, 20 alunos fazendo um QGIS da vida, e aí no meio do processamento era R, né, no caso, então qualquer vírgula, qualquer espaço, qualquer ponto errado dava erro, e você não sabia onde estava, você tinha que voltar pelo script todo. Então imagina isso, 20 alunos, 20, eu acho, 25, não sei. Foi trabalhoso. Com níveis diferentes, né, Joaquim? Porque tinha pessoas que já tinham um certo conhecimento também, e outros que não. E a gente que não tinha acabava demandando mais tempo ainda, porque dava erro toda hora. Sim, eu realmente optei pelo Excel e vi que o Excel é a minha vida ali na estatística, é o Excel. Mas é bom dar uma ampliada, viu, Joaquim? Eu mexo com SAS. O Excel faz muita coisa, ajuda pra caralho. Algumas coisas tem que ser via software de estatística. Eu uso o SAS, que ele tem uma versão gratuita para a universidade, né? Então, é uma versão gratuita, então dá para qualquer um pode instalar essa versão. Funciona por máquina virtual, você tem que ter internet, né? Mas não é meu objetivo ensinar SAS e estatística, porque eu sei usar, sei fazer as coisas, mas ensinar é outra história já aí, tá? Tá bom. Pessoal, então, obrigado aí pelo feedback também, tá? É sempre bom saber se estão gostando ou não, onde a gente está acertando, onde a gente está errando.
Tá bom? Pode falar onde a gente está errando também, sem nenhum problema, tá? Não vou guardar mágoa de ninguém, não, tá? Então, uma boa noite a todos. Torço que o Flamengo se foda, né? Tá bom? Nada contra, viu, Jorge? Obrigado, professor. Obrigado. Tá. Boa noite, professor. Boa noite aí, tá? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.